Boa noite, meus irmãos. Com muita alegria, estamos aqui mais uma vez, participando desse banquete, onde nós podemos usufruir de todos os ensinamentos, desse encontro fraterno, esse encontro de luz, onde nós podemos, apesar de estarmos separados, mas estamos juntos, com toda certeza, unidos de coração, pensamento. Com muita certeza, nós estamos unidos, sim, pelo amor do nosso Pai Maior e do nosso Mestre Jesus. Nesta noite, nós temos uma alegria em receber o nosso irmão Aloísio Sônego, que é trabalhador do Obreiros do Bem, conhecido como Meimei, na Rua 7, um trabalhador ativo, um trabalhador que também colabora conosco, sempre fazendo suas palestras, colocando as suas reflexões e tudo aquilo que ele passa. Nós possamos, nesta noite também, levar para a nossa reflexão, para que a gente possa, através de todos os ensinamentos, entender um pouco mais sobre aquilo que Jesus quis nos passar quando aqui esteve encarnado como homem, nos passando o verdadeiro amor. E nesta noite, então, nós vamos receber esse nosso irmão. Pedimos que a espiritualidade maior possa envolvê-lo. E assim, com o coração aberto, cheio de amor, unidos em pensamento, em coração, em amor e em fé, nós elevamos o pensamento até Deus nesse instante e pedimos a eles que possam estar conosco através dos mensageiros de Jesus, através dos nossos protetores, auxiliadores, através de toda a equipe trabalhadora do Centro Espírita a Caminho da Luz. Que o nosso irmão, então, possa ser envolvido, mas que nós também sejamos envolvidos através de toda essa luz que é derramada por Jesus, o nosso Mestre, o governador do nosso planeta Terra. Então, para que possamos nos sintonizar um pouco mais com essa espiritualidade, nós, neste momento, agradecidos que estamos, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, na medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois só teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja, meu Pai. Mais uma vez, agradecidos que estamos, deixamos o nosso irmão Aloísio. Seja bem-vindo, fique à vontade, fique em paz, e que a sua palestra possa ser bem esclarecedora para o nosso entendimento. Eu estou aqui do ladinho, e qualquer coisa é só me chamar. Seja bem-vindo, Aloísio, fique à vontade. Muito obrigado, Neuza. Boa noite, queridos irmãos, companheiros de ideal espírita do grupo A Caminho da Luz. Uma casa de oração e trabalho. Uma casa que eu trago com muito amor no coração, porque eu participei quando foi inaugurada a casa, na verdade, o anexo da casa, né, a Casa da Sopa Jerônimo Mendonça, que tivemos a grata satisfação de acompanhar o nosso querido gigante deitado à inauguração. Foi um dia muito lindo, muito maravilhoso, com a presença do nosso querido Jerônimo Mendonça. Então eu trago um carinho muito grande pela casa, uma casa que sempre nos recebe de braços abertos, hoje de uma forma diferente. Obviamente, não podemos estar presentes fisicamente, mas estamos sim reunidos por este ideal de amor de Jesus em pensamento e em coração. Isso é muito bom e é muito gratificante. Antes de nós darmos início propriamente ao nosso bate-papo, hoje eu gostaria de comentar um fato muito importante
a todos nós, no dia 8 de julho de 1927. É uma data que se comemora a primeira psicografia do nosso querido Chico Xavier. E também, em 8 de julho já de 1975, ou seja, 45 anos atrás, o nosso querido Chico Xavier também inaugurava o Grupo Espírita da Prece na cidade de Uberaba. Então, na certeza de que esse irmão maior, que trouxe tantos e tantos ensinamentos para todos nós, e que tivemos a oportunidade também de conhecê-lo pessoalmente, nas nossas idas e vindas a Uberaba, nos anos de 1986, 88, 89, e tantas vezes que fomos a Uberaba, tivemos a grata satisfação de conhecer o nosso Chico. Então era isso, esse ponto, esse bate-papo inicial, para a gente começar, né? A gente fala assim, um aquecimento para nós conversarmos a respeito dos ensinos de Jesus. E para a noite de hoje, nós já estávamos escalados para falarmos fisicamente, presencialmente, sobre um tema que a gente se encontra no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os trabalhadores da última hora, ou os trabalhadores da vinha. É uma passagem que os irmãos certamente já conhecem. E nessa mensagem que Jesus vai trazer para nós, ela é muito importante para as nossas reflexões. Vejam como que é interessante. A parábola contada por Jesus começa mais ou menos assim, que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu logo cedo, logo de madrugada, para aliciar os trabalhadores para a sua vida. E ele saiu na primeira hora do dia. Antes de mais nada, gostaria de fazer um esclarecimento, que aquela época, na época de Jesus, o dia era composto de 12 horas de luz e 12 horas de sombra. Então, o senhor da vinha saiu logo na primeira hora do dia, da madrugada, ou seja, logo às 6 horas da manhã, para aliciar os trabalhadores. E chegando lá na praça, convidou os trabalhadores que estavam lá à espera do trabalho. E falou com eles: vinham à minha vinha, eu pagarei a vocês uma moeda, um denário. E eles foram para a sua vinha. Passado 3 horas, na terceira hora do dia, ou seja, às 9 horas da manhã, ele retornou novamente à praça e encontrou outros trabalhadores que lá estavam parados e convidou-os novamente: ide vós à minha vinha, eu vos pagarei o que for justo. E eles assim o fizeram. O mesmo aconteceu na sexta hora, ou seja, ao meio-dia, e falou da mesma forma e repetiu a mesma fala: vinde vós trabalhar a minha vinha, que eu vos pagarei o que for justo. Retornou na nona hora, ou seja, às 3 da tarde, e encontrou também novos trabalhadores lá esperando e chamou-os novamente e fez a mesma proposta. Retornando na 11ª hora, ou seja, na 11 horas, né, que seria às 5 horas da tarde, ele chamou, passou pela praça e encontrou outros trabalhadores lá. E falou assim: o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão aí parados? E eles falaram: nós estávamos aqui desde as primeiras horas e ninguém nos aliciou. Então ele falou assim: vinde vós à minha vinha. Terminado a jornada, no final do dia, o senhor da vinha chamou o seu administrador e falou assim: faça o pagamento aos trabalhadores, começando pelos últimos até os primeiros. E quando chegou, formou aquela fila de trabalhadores, a cada um, o seu administrador foi distribuindo uma moeda, um denário para aqueles últimos trabalhadores.
Quando os primeiros trabalhadores observaram que o senhor da vinha tinha determinado que se pagasse uma moeda, um denário, para aqueles últimos que trabalharam apenas 1 hora, ficaram já imaginando, bom, se eles receberam uma moeda para apenas 1 hora de jornada, nós vamos receber muito mais. E aí o senhor da vinha foi pagando igualmente a cada um o mesmo moeda, o mesmo denário. Quando os primeiros trabalhadores receberam a moeda, eles foram tirar satisfação com o senhor da vinha. Falaram, como assim? Nós trabalhamos o dia todo, enfrentamos o sol, a agrura do dia, todo o calor, todo o cansaço, e esses últimos vieram receber o mesmo que nós? Isso não é justo. Aí o senhor da vinha falou, eu não cometi injustiça para convosco. Vejam, eu combinei com vocês uma moeda, um denário. Toma o que é seu e siga o seu caminho. Agora, se o seu olho é mau, e por que eu tenho que ser mau também? Porque eu não posso dar ao trabalhador da última hora o mesmo tanto que estou dando a você. Porque eu não posso fazer o que eu quero com aquilo que é meu. Aí Jesus finaliza a parábola dizendo que há muitos chamados e poucos os escolhidos. Bom, em linhas gerais, é assim que fala esta parábola. E se a gente for olhar pela ótica humana, pela ótica terrena, a gente vai falar, isso é uma grande injustiça. Como? Um trabalhou 12 horas e recebeu uma moeda. O outro trabalhou apenas 1 hora e recebeu a mesma moeda. Onde que está a justiça? Onde está o direito igualitário dessa situação? Mas vejam como que é interessante. A questão posta por Jesus, ele não está falando aqui, na terra havia um rei, havia um dono de fazenda que foi contratar trabalhadores pelas normas trabalhistas, pelas legislações terrenas. Ele fala desde o começo, o reino dos céus é semelhante, ou seja, é parecido como essa história que eu vou contar a vocês. Então, o reino dos céus é diferente do nosso reino, da nossa vida. Se a gente analisar essa história contada por Jesus pela ótica humana, nós vamos achar uma tremenda injustiça. E se houvesse até uma questão trabalhista posta para ser discutida, claramente que um juiz terreno iria dar o direito para o outro? Não, ele ia falar que ele trabalhou mais vai ganhar mais. Aquele que trabalhou menos vai ganhar menos. Mas o que o senhor da vinha falou? Ele combinou apenas e tão somente uma moeda com os primeiros, com os trabalhadores da terceira, da sexta, da 9ª hora, ele falou que pagaria o que era justo, o que fosse justo. Não estabeleceu nenhuma remuneração. E o da última hora, ele sequer falou nada. Vinde a minha vinha, vá trabalhar. Não falou nada de pagar, nem prometeu retribuição. Se a gente pegar a parábola, a gente vai analisar essa questão. E outra questão muito importante, que aqueles trabalhadores que trabalharam na última hora, eles não ficaram folgados, não ficaram, digamos, esperando, escondidos lá, vou esperar aqui que o Senhor, de repente ele vem aqui, ele vai chamar o primeiro, vai chamar o outro. Não, eles estavam desde as primeiras horas da manhã. E outro dia estava até ouvindo uma palestra do Jorge Alahá sobre esse tema, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele fez uma comparação que se você tivesse, digamos, numa praça, vários trabalhadores, se você fosse o senhor que fosse contratar aqueles trabalhadores, como é que você faria a escolha? Você pagaria primeiro os mais fortes, os mais robustos, os mais saudáveis? Na terceira hora, talvez você já não tivesse mais aqueles trabalhadores tão mais fortes, robustos, pegariam aqueles um pouco mais enfraquecidos, e assim sucessivamente. E quando você chegasse o trabalhador da última hora, que ficou lá o dia inteiro
porque talvez fosse fraco, fosse frágil e não tivesse condições do trabalho, o Senhor da vinha veio e deu a oportunidade, porque ele não foi embora. Ele não abandonou a esperança de ter recebido a oportunidade de um trabalho, porque ele tinha família para sustentar, porque ele tinha necessidades prementes dos seus familiares, mas ele esperou. Ele não desistiu, digamos, às 4 da tarde, ele ficou esperando até o fim uma oportunidade para que alguém viesse aliciá-lo. E vejam que interessante, uma outra questão muito importante. Quando a gente analisa essa situação, se a gente colocar qual o sentimento que estava embutido daqueles trabalhadores da primeira hora, quando viram que o trabalhador da última hora recebeu o mesmo que ele. O sentimento da inveja. Aquilo que a gente ainda traz dentro de nós. Aí a gente fala até umas coisas engraçadas, né, irmãos? Ah, eu tenho inveja branca de você. Não, não existe inveja branca, inveja colorida, amarela, azul, seja a cor que for. É o sentimento que ainda trazemos dentro de nós. Por isso que quando a gente analisa essa questão posta por Jesus, a gente vai chegar num ponto assim muito de achar injusto. Mas vejam que o Senhor da vinha, ou seja, Deus, concede a todos nós a mesma retribuição, a mesma oportunidade. E não é pelo quantidade de horas que se mede o valor de um trabalho, porque o trabalho é toda ocupação útil. Quem sabe aqueles trabalhadores que passaram o dia todo trabalhando na vinha não tiveram talvez a mesma produtividade que o que trabalhou na última hora. E assim somos nós, irmãos, quando somos chamados ao trabalho. Cada um de nós, às vezes, arruma alguma desculpa, uma justificativa. Ah, eu não posso fazer esse tal trabalho porque eu não tenho jeito para isso. Ah, eu não sou dado a esse tipo de trabalho assim assistencial, de arrecadação de gêneros alimentícios, de participar de uma sopa fraterna. E a gente sempre arruma desculpas. E eu estava dizendo nessa situação da inveja. A inveja falou mais alto no coração daqueles trabalhadores da primeira hora. Porque eles já queriam receber, se o trabalhador da última hora recebeu uma moeda, porque eles teriam que receber muito mais, que eles trabalharam 12, então eles teriam que receber 12 moedas, 12 denários. Mas não foi assim que aconteceu. E um paralelo, irmãos, vejam como é interessante. Analisando também essa passagem, eu me lembro da passagem do filho pródigo. Todo mundo, quando analisa a história do filho pródigo, acha que aquele filho pródigo, ele saiu, né, dilapidou o patrimônio do pai, dilapidou a sua parte da herança e veio e foi recebido com festas. E todo mundo, de certa forma, de uma maneira geral, critica a postura do filho pródigo. Só que quando Jesus faz a análise que o pai o recebe afetuosamente, vejam, é a mesma situação. O pai, Deus, recebe afetuosamente, como seu filho. E o que o filho, o irmão mais velho fala? Este teu filho, ele não falou assim, este meu irmão. Ele faz uma colocação, nunca me deste sequer um bezerro, um novilho para ser comemorado com os meus amigos, mas esse teu filho, ele coloca bem nessa posição, esse teu filho, como se ele não fosse também filho do mesmo pai. Sentimento de inveja, um sentimento muito ruim que ainda trazemos dentro de nós. E não faz bem para nós, irmãos, não faz bem para nós alimentarmos esses sentimentos. Se estamos vivenciando um momento diferente hoje, é para que a gente se interiorize, para que a gente busque mudar, não sermos mais invejosos, procurarmos sermos como o pai de família, como Deus, que dá a todos nós as mesmas oportunidades de trabalho, de crescimento. Vamos buscar mudar. Estamos passando por essas dificuldades do caminho? Sim, mas isso é para fazer as nossas reflexões.
Não estamos aqui de passagem, numa valsa, numa flauta. Sim, somos trabalhadores e somos convocados a viver o Evangelho de Jesus na sua essência, numa transformação que nos vai fazer melhor do que a que viemos. Não adianta ficarmos fazendo comparações. Essa história é do reino dos céus, do reino de Deus. Então não dá para a gente trazer a história para as nossas reflexões mundanas, para o nosso dia a dia. Eu querer ter mais do que o meu irmão, eu querer fazer comparação, o que eu trabalho mais, eu trabalho menos, e isso é muito comum em todos os nossos campos, seja profissional, seja familiar. Há situações de inveja entre afetos de um pai e de uma mãe em relação a um filho, talvez por uma questão de uma afinidade de outras vidas, não sabemos. Situações que às vezes passamos no nosso trabalho, que às vezes nos sentimos injustiçados. Eu lembro até de uma frase neste momento que Haroldo comenta, que no mundo existe muita injustiça, mas nenhum injustiçado. Então, essa questão da justiça é muito relativa. Há uma situação até comentada na palestra do Elahá, que ele fala sobre o momento do nosso lar, quando o trabalho é levado à consideração e André Luiz passa por situações lá que ele vai aprendendo algumas questões e até vai falar assim, o mentor espiritual fala, é relativo. O tempo de trabalho no mundo espiritual é relativo. Não tem a mesma medida que temos no mundo carnal. Então, irmãos, vamos pensar por uma outra ótica, por uma outra visão. Se, aliás, estamos encarnados no nosso planeta Terra, e o que Jesus falou lá atrás para nós? Que o Pai trabalha até hoje e que Jesus também trabalha. Imaginem a posição do nosso Divino Mestre como o governador espiritual do nosso planeta. O trabalho que ele está tendo neste momento de socorro a tantas e tantas criaturas que passam por esses agruros desta pandemia que assola o nosso planeta. O trabalho que está tendo Ismael, o anjo guardião protetor do nosso país, que tem que cuidar de tantas e tantas coisas. Dr. Bezerra de Menezes, que já era para estar num estágio, já está no estágio maior, mas era para estar habitando esferas luminosas e preferiu estar aqui junto conosco, nos auxiliando, nos dando socorro médico, espiritual, lenitivo para as nossas dores. E lembrarmos sempre também, irmãos, das nossas preces, das nossas vibrações tão importante. Quantas vezes fazemos o Evangelho no lar em nossa casa? Eu faço uma vez por semana. Muito bem. Mas nesses momentos conturbados, que às vezes vem aquela dorzinha muito fria, muito doída no nosso peito, que não sabemos, às vezes, de onde veio. O que eu tenho que buscar? O Evangelho reparador. Para reparar aquela dor, para buscar auxílio da espiritualidade que está sempre a postos a nos ajudar. Estão sempre, diuturnamente, nos amparando, nos protegendo, nos abençoando, e a gente não faz a ligação. Nós não entramos em sintonia, nós não ligamos a nossa televisão, não ligamos a nossa estação de rádio, ou quando ligamos, colocamos em outra estação, que não vai dar a mesma ligação fluídica espiritual que precisamos. Então vejam como é importante as nossas reflexões. Nunca tivemos a oportunidade ímpar de recebermos tantas e tantas mensagens. Eu tenho acompanhado muitas palestras espíritas, lives feitas por diversos palestrantes, e outro dia, numa reunião do grupo lá do Obreiros, que a gente faz às terças-feiras,
comentávamos que se a gente for parar, a gente tem uma live, uma palestra por minuto sendo transmitida. Então já imaginaram que se a gente for fazer a contagem das horas, 60 palestras em uma hora, a gente quiser procurar, a gente vai encontrar? Então é o momento, sim. Nós não estamos podendo ir à casa espírita, mas estamos tendo essa grata oportunidade de estarmos conversando com os irmãos, à distância, mas em pensamento e em coração, estabelecermos essa sintonia. Eu não posso ir à casa espírita porque as casas estão fechadas, mas eu tenho esse recurso. Mas eu precisava tanto tomar um passe. Eu faço o meu evangelho no lar, eu entro em sintonia, eu peço assistência da espiritualidade para que ela possa me auxiliar, me dar aquilo que eu estou buscando. Um pensamento voltado a Jesus é mais do que suficiente de que milhares e milhares de palavras. Agora, é importante que a gente faça a nossa parte. Não dá para ficarmos reclamando, não dá para ficarmos blasfemando contra as trevas. É importante que a gente acenda uma luz. E se a gente acender uma pequena chama, uma chama luminosa, ela vai ser suficiente para auxiliar a muitos e muitos espíritos queridos que estão trabalhando diuturnamente no amparo desses irmãos. São eles, sim, os trabalhadores de Jesus, à disposição, não só na primeira, mas em todas as horas, diuturnamente. E não é porque nós deixamos o nosso corpo físico, vamos achar que vamos agora descansar. Não. Continuaremos o nosso trabalho de crescimento, de evolução espiritual. Então, a nossa prece sincera é como uma alavanca que auxilia os nossos irmãos nesse trabalho incrível que eles estão fazendo. Aqueles irmãos que assistiram o filme Nosso Lar, aqueles irmãos que leram o Nosso Lar também, podem se lembrar de uma cena quando aconteceu a guerra aqui na Terra. Acho que, se não me engano, a Segunda Guerra Mundial. Então, a espiritualidade já estava preparada para esse momento. E trabalhadores do mundo espiritual se juntaram às esferas de luzes para que pudessem auxiliar a muitos irmãos que estavam partindo. E que nós podemos fazer nesse momento? Trabalhar as nossas vibrações, trabalharmos os nossos pensamentos, para que a gente possa auxiliar esses benfeitores queridos nesse trabalho incrível. Que nós possamos ser trabalhadores dentro do menor possível, não importa. Façamos qualquer coisa. Eu não consigo ajudar. Faça uma prece. Eu não consigo, eu não sou dado a falar em público. Não importa, faça uma oração. Eu não gosto de fazer eu não quero me dispor a ir lá fazer arrecadação desse jeito que estamos fazendo hoje do drive-thru, né, que as pessoas não podem mais fazer arrecadação nos supermercados, então estão tendo essas arrecadações solitárias. Se você não pode estar lá presente arrecadando, quando você for ao supermercado, pegue alguma coisa e vai lá, entregue, faça alguma coisa. É importante que a gente se conscientize disso. Tomamos conhecimento do trabalho que está à nossa disposição. Não é porque agora estamos em quarentena, estamos nesta situação, que eu vou agora cruzar os braços. Já imaginou se todas as casas espíritas, todos os trabalhadores espíritas de todas as religiões, se fosse o caso, porque a gente vê também irmãos de outras religiões fazendo transmissões pela internet, pelo Facebook, por outros aplicativos. Se cada casa espírita deixasse os seus irmãos ao desamparo. Sim, estamos trabalhando. Este momento que a gente aqui está batendo papo é um trabalho, mas é um trabalho que reverte muito mais em benefício de nós aqui que estamos falando, do que talvez em benefício dos outros. Mas se a gente puder ajudar uma pessoa, um coração aflito, que bom que é. Agora há pouco estávamos conversando com a Neuza também, antes de entrarmos, e ela estava falando de um trabalho maravilhoso de atendimento fraterno que é sendo realizado à distância. Quantos e quantos irmãos estão passando dificuldades?
se eu tiver um tempo, que seja 1 hora por semana, para doar a favor desses irmãos que estão passando dificuldades, que às vezes a gente nem conhece, mas que precisa falar alguma palavra, conversar alguma coisa, abrir o seu coração aflito. É importante, irmãos, é importante nós nos doarmos, nós darmos a nossa cota de trabalho em benefício daqueles outros. Se nós estamos podendo falar, graças temos a dizer a Jesus, que bênção, Senhor, eu tenho pelo dom da fala, eu tenho bênção pelo dom de ouvir, de poder caminhar. Quando há tantos irmãos que passam dificuldades, tantas e tantas dificuldades, e a gente tinha que muito mais agradecer, porque quando a gente agradece, a própria palavra diz, a graça desce. Então o sentimento de gratidão deve falar muito fundo aos nossos corações. Gratidão no coração. Porque se eu reclamar, eu vou clamar novamente aquilo que eu estou recebendo, que eu estou reclamando. Por isso que é importante fazermos os nossos agradecimentos, trazermos o sentimento de gratidão, não aquele sentimento de gratidão porque eu recebi um aumento salarial, ou eu consegui comprar um determinado bem, eu sou grato porque eu consegui comprar isso. Isso é um sentimento de troca. A gratidão sincera, ela é autêntica, ela expande de dentro do nosso coração. Ela é maravilhosa. E a gente deveria ser grato a cada dia, a cada instante, cada momento, ao acordarmos pela manhã, ao abrirmos os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda, agradecer. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Que esse dia seja de oportunidade de crescimento, que eu possa produzir alguma coisa em benefício do meu semelhante, daqueles irmãos que estão ao nosso lado, ter um pouquinho mais de paciência, ter um pouquinho mais de benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, porque somos todos imperfeitos. Ou talvez achamos que já estamos numa situação privilegiada. Sim, estamos numa situação privilegiada se olharmos para trás, mas temos um largo e grande caminho a percorrer até a nossa evolução espiritual tão necessária. E não dá para pensar em regeneração se eu não me regenerar. Estamos passando por uma transição planetária? Sim, já vimos há longos tempos, mas não é uma transição que vai operar da noite para o dia. Ela vai acontecer à medida que eu for me transformando, que eu for me regenerando, que eu trouxer dentro do meu peito esse sentimento de gratidão. O meu trabalho, que ele seja feito de uma forma voluntária, seja feito de uma forma alegre. Lembrei agora até de uma situação muito peculiar. Outro dia estava comentando aqui em casa que eu tenho um conhecido que eu posso dizer que ele é a pessoa mais rica do mundo. Mais rica do mundo. Sabe por quê? Vocês vão falar, nossa, que ele é empresário? Ele é o Bill Gates? Algum desses? Não, nada disso. Ele é um simples pintor. Mas é um pintor que todo dia ele está alegre. Ele trabalha assoviando. Ele trabalha alegre, feliz. E não vão dizer que ele não tem problemas, não tem dificuldades no caminho. Sim, ele tem muitas e muitas dificuldades que eu conheço a história dele. Mas ele trabalha alegre, ele trabalha feliz, ele trabalha assoviando. E eu falei para ele outro dia, olha, você tem o melhor emprego do mundo, porque aquele emprego que você é feliz naquilo que faz. E que bom, né, irmão, se a gente pudéssemos sermos felizes, agradecer pela oportunidade de trabalhar, de fazer alguma coisa. Esquecemos de tantas e tantas bênçãos que temos recebido e só reclamamos. Esquecemos de tantas oportunidades que a vida nos concede e ficamos, às vezes, parados, refletindo,
esquecendo que a vida nos chama. A vida nos chama para o trabalho de crescimento próprio e de auxílio daqueles nossos semelhantes. Uma palavra amiga daquele ente querido que está esquecido, uma palavra amiga para um amigo que faz tempo que não vemos. Olá, como que você vai? Hoje temos o recurso que irmãos do passado não tinham, de podermos nos vermos, nos falarmos, conversarmos, interagirmos. Essas reflexões são muito importantes. Elas trazem o nosso crescimento. E se a gente conseguir melhorar 1 milímetro que seja por dia, que bom. Que bom, porque nós vamos sair daqui um pouquinho melhores. Agora, precisamos ser o trabalhador que arregace as mangas e se propõe a fazer alguma coisa. E aqueles trabalhadores saíram de sua casa e foram até a praça esperar a oportunidade do trabalho. Então, nós temos que dar o nosso passo. Pedi e obtereis, não é assim que está no Evangelho? Mas nós temos que também ir buscar. Não vamos ficar parados em nossa casa achando que aqui o trabalho, que alguém vai bater na nossa porta. Olha, você não quer ir lá trabalhar? Não, nós temos que pelo menos sairmos de casa e irmos à praça esperar o trabalho. Que certamente a espiritualidade vai nos dar oportunidades incríveis de auxílio a quem quer que seja e, sobretudo, a nós próprios. Por quando a gente ajuda alguém, a gente é o primeiro a ser ajudado. Então, irmãos, essas eram as nossas reflexões da noite. Esperamos que a parábola da vinha, dos trabalhadores da vinha, os trabalhadores da última hora, nos tragam reflexões para que a gente possa colocar em prática. Abandonar o sentimento da inveja, abandonar o sentimento da gratidão e trazer do nosso coração a graça da gratidão. Agradeço imensamente esta oportunidade e desejo uma noite de muita paz, de muita luz a cada um de vocês. Um beijo grande no coração de cada um e que nós possamos nos encontrar, se Deus quiser, mais próximo do que possamos esperar, ao vivo e a cores. Um abraço e muito obrigado a todos. Gratidão, Aloísio, é a palavra exata que temos que passar para você. Gratidão a Deus, a gratidão ao Mestre e a gratidão ao Aloísio, que são muitas as reflexões. Tudo que eu falar aqui agora não vai ter nenhum acréscimo daquilo que você passou, que você falou. Agradecemos-te de coração, uma reflexão para que a gente possa ir refletindo até a próxima semana, quando estaremos novamente aqui, reunidos, unidos em coração, em pensamento, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre essa doutrina. Porque nós conhecemos muitas vezes as parábolas, conhecemos as passagens, mas a gente, como você disse, a gente vai abandonando, a gente vai esquecendo. Então, precisamos realmente desse estímulo para que a gente possa pensar. Essa semana, conversando com uma amiga, eu disse algumas palavras e ela riu e disse: é só você mesmo para me fazer pensar de uma forma diferente. Então, é assim, a gente precisa, às vezes, ouvir algumas coisas, algumas palavras, umas reflexões, para que a gente possa avaliar o que a gente tem e essa felicidade de estarmos encarnados e tendo essa felicidade também de termos o esclarecimento dessa doutrina maravilhosa. Então, nós vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer, Senhor, por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que ainda vamos conseguir, através dos nossos esforços, através de tudo aquilo que essa doutrina maravilhosa nos ensina. E que Jesus possa visitar cada lar e cada coração
aflito, agoniado, ou até os corações que porventura tenham esquecido de ti, ou muitos até que não te conhecem, mas que você possa, Senhor, e o nosso Mestre, derramar as suas bênçãos e a sua luz sobre cada um de nós, seres humanos encarnados no planeta Terra. Boa noite a todos. Que Jesus, então, derramando suas bênçãos, possamos nós nos sentir envolvidos nesse ambiente de paz e que o nosso lar possa ser todo, meu Pai, iluminado pela sua luz. Obrigado mais uma vez. Obrigado, meu Pai, obrigado, Mestre, e obrigado, nosso irmão Aloísio, que sempre está disposto a estar conosco. E para todos, até uma próxima oportunidade. Se Deus assim o permitir, e Ele irá de permitir. Então, até a próxima quarta, se Deus quiser. Um abraço a todos e fiquem todos em paz.